Este é um momento muito especial na minha vida, quando sou convidado e agradeço ao pastor Marcos por me convidar para trazer a mensagem nesta manhã. É um momento de profunda emoção para a minha vida. Aqui estou debaixo do temor e do tremor, porque esta palavra é uma palavra que traz vida, mas ela também traz morte. Estamos hoje encerrando uma série muito preciosa sobre a família, que o pastor, neste mês de agosto, um mês que traz tantas recordações negativas na história do Brasil, é um mês assim meio lúgubre. E nós estamos abordando a família, que é um dom precioso de Deus. E nessa manhã, então, Deus nos deu para compartilhar com os irmãos um tema que nós podemos chamar a bênção da família. E eu quero dizer a vocês que há muita gente que tem medo da Bíblia, porque ela mesmo se auto-intitula como uma espada de dois gumes, que ela vai e penetra. Vamos encontrar a Bíblia se auto-intitulando de fogo e martelo que esmiuça a penha, a pedra, o rochedo. Mas eu quero nessa manhã falar das doçuras que esta Bíblia tem, que ela fala, em especial sobre a família. E esse nosso Deus é um Deus abençoador. Porque ele começa na sua palavra em Gênesis, no 5º dia da criação. A Bíblia nos diz assim: e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E no verso seguinte diz assim: e Deus os abençoou. Veja que como é que começa a história da humanidade. A história começa com as bênçãos de Deus. Primeiro para os animais. Primeiro pelos animais marinhos, pelas aves, já num preparo para a chegada do homem. Então Deus abençoa o mundo para a chegada do homem. E no versículo 27 do primeiro capítulo diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou. Essa palavra não é doce para o nosso coração? Não é uma palavra altamente positiva para o nosso coração? Nós vivemos numa época que criou-se, devido aos feminicídios, é uma palavra nova que nós temos no nosso dicionário, a violência contra a mulher, e criou-se um slogan: quem ama, não mata. Agora, eu quero mudar esse lema. Pode deixar esse lema, mas nós vamos verificar um outro assim: quem ama, abençoa. Quem ama, abençoa.
Por que Deus é um Deus abençoador? Porque este é um dos atributos de Deus. João vem e diz assim: Deus é amor. Ele não está dizendo Deus foi amor, Deus será amor, é tempo presente, efetivo. Deus é amor. E quem ama, Ele abençoa. E eu quero citar agora, e vamos trabalhar somente com a Bíblia. Não vou fazer citação de filósofo nenhum. Vamos ficar com a doçura da palavra de Deus, que o salmista diz assim, que a tua palavra é como mel na minha boca. E nós vamos ver o que o meio-irmão de Jesus escreveu. Tiago era meio-irmão de Jesus, filho de José, com Maria. Na sua epístola de Tiago 1,17, ele diz assim: toda a boa dádiva, isto é, bênção, e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, isto é, de Deus. E agora ele vai fazer uma afirmação: em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus abençoou, está abençoado. Não há variação. Se nós olharmos um pouquinho mais para frente, Paulo dizendo em Romanos 11, 29, ele diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Não mudam. Deus abençoou há quanto tempo? 10.000 anos? 1 milhão de anos? Está abençoado. Isso traz ao meu coração uma alegria extraordinária, porque Deus trouxe uma bênção para a família. E a família é uma bênção de Deus. E essa bênção para a família é diferente da bênção para os animais. Deus preparou o lugar para receber a coroa da sua criação, que foi o homem, foi a mulher. Assim como uma mãe e um pai prepara o quarto para a chegada do seu filho, o berço. Recentemente, lá na fazenda em Goiás, chega para o meu filho um casalzinho muito humilde. Aí ele chegou e disse assim para o meu filho: o senhor daria a tinta para eu repintar o quarto onde eu vou receber o nosso primeiro filho? Foi assim que Deus fez, preparando para a chegada do ser humano. E essa bênção para o homem é uma bênção diferente. Porque Deus, quando cria o homem, Ele sopra nas narinas daquele boneco de barro o seu espírito. Então, por que que o homem, ele faz tudo para não morrer? Faz tudo para não morrer. E nessa modernidade que nós vivemos, na época do desenvolvimento da ciência, nós vamos procurando equilibrar muitas coisas para o quê? Estender a nossa existência aqui na Terra. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas que já estão mais do que na hora de ir, mas eles são surdos. Deus está chamando, mas ele não vai, ele não ouve. E eu já estou chegando lá. Já não escuto muita coisa. Mas uma coisa interessante, sabe por que o homem não quer morrer? Porque quem deu o Espírito para ele é um Deus eterno, é um Pai eterno. Meu pai gerou, junto com minha mãe, eu nasci,
mas eu sei que eu vou morrer. E eu gerei meus filhos, junto com Irani, e eles vão morrer. Mas acontece que esse Deus que criou o homem, ele é eterno. E veja por que o homem, ele não quer de maneira nenhuma sair desta vida. Eclesiastes diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs Deus eternidade no coração do homem. Deus colocou no seu coração a eternidade. Vida eterna, vida biológica passageira, temporal. Mas a vida da alma é uma vida eterna. E ele diz assim: e o homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós não conseguimos entender a obra de Deus nas nossas vidas. Mas esse ser humano, essa nossa família, e aí vem a bênção da família, é que nós somos totalmente dependentes desde o nascimento até o nosso fim. Aí Deus cria a família, que é o quê? Que é esse suporte, que é esse núcleo de proteção e convivência. Ó, que coisa extraordinária é a existência de um lar que nos acolhe, que nos recebe, que nos alimenta, que nos veste, que nos protege, que cuida. Esta é a grande bênção de Deus para o ser humano. E Rui Barbosa diz que a pátria é a família ampliada. A somatória das famílias faz uma pátria. E os americanos dizem que a família é o fundamento da nação. Nos tempos antigos, nós tínhamos as cidades amuradas, as grandes muralhas que protegiam a cidade da invasão dos inimigos. Assim é uma família. Ela é como essa muralha que protege os seus componentes contra as invasões que nos atingem. E a família tem sido atingida de uma maneira tão violenta nos dias atuais. A maior muralha do mundo é a muralha da China, 6.000 quilômetros. É o único monumento, única construção que pode ser vista da Lua. E a história mostra que esta muralha, os inimigos nunca saltaram aquele muro para invadir a China, mas os inimigos entravam pelos portões quando os guardas eram subornados. E nós verificamos que hoje a nossa família, ela está sendo atingida pela ideologia que começa na escola, que vem para dentro das nossas casas pela televisão, pelos usos e costumes, porque é essa família que ensina ética para as pessoas. Eu sou convidado a fazer palestras para ética nesse Brasil, e eu digo o seguinte: sabe onde que nós aprendemos ética? É na família. É o que é o certo e o que é o errado. É na família, que é a muralha protetora, porque Deus nos deu essa bênção. E esses valores aprendidos em casa e não na escola, nós estamos transferindo para as escolas, para as igrejas, a educação dos nossos filhos.
Mas a palavra de Deus diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando for velho, não esquecerá dele. Isso é um princípio. Estávamos tomando café da manhã hoje, eu e Irani, tinha o potinho de manteiga, eu peguei a faca e coloquei assim na manteiga e tirei um pedaço da manteiga para botar no meu pão. Ela disse assim: que interessante, eu aprendi com meu pai a não fazer isso. A gente pega a faca e raspa a manteiga. Ensina! Ensina esse menino. Não vou dizer quantos anos a Irani tem. Seria deselegante da minha parte. Mas até hoje ela não esqueceu. Nós estamos com um problema hoje na família, que é o problema da disciplina. Os pais estão amedrontados em dizer um não para uma criança. Me ensinaram que não frustra. É frustrante e nós não podemos frustrar os nossos filhos. Eu tenho uma pena desses pais. Tenho pena que sai do fundo do meu coração. Porque a palavra de Deus diz assim: corrija teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Por que essa reação? Porque há pai que chega bêbado em casa. Ele não disciplina seu filho. Ele espanca o seu filho. Não é isso. Disciplinar é dizer não. Eu já falei aqui, Israel era uma nação como uma criança. E entrar numa terra prometida. Moisés sobe o monte e recebe a lei, o decálogo. E dos 10 mandamentos, 9 começam com não. E os pais não estão sabendo dizer não para os seus filhos. E quando dizem não, há uma crise nas suas vidas. Essa semana ouvi de uma pessoa um fato interessante. Botaram essa lei das palmadas, que não se pode mais disciplinar, puxar a orelha de um filho, dar um beliscão no traseiro do filho. Não, não pode! E esse pai estava com a sua menininha no aeroporto de Curitiba. Essa menina estava alimentada, estava bem cuidada, o voo atrasou e ela pediu um brownie para o pai. E o pai foi e comprou o brownie para ela, ela comeu e começou a chorar. Eu quero um chocolate. E começou a chorar, e começou a chorar, e começou a chorar. E daqui a pouco vem quem? Vem uma policial. E queria saber por que a criança estava chorando e o pai não atendia o choro da criança. E o pai disse assim: ela está alimentada, ela quis um brownie, e agora ela quer um chocolate e eu não vou comprar o chocolate para ela. Eu imagino a reação da policial. Mas o senhor não pode fazer isso. Ele disse: eu estou educando a minha filha. Levou-a para o banheiro, conversou com ela. Você está vendo o escândalo que você está fazendo aqui? Naturalmente deu um aperto nela. Voltaram. E daqui a pouco veio uma pessoa com chocolate para dar à criança.
E o pai disse assim: não. Não. Eu tiro o chapéu para este pai, que disse não, porque o mundo quer dar chocolate para nós, para nos calar, e não para educar. Deus deu essa família. É para isso. É para essa proteção. Ah, eu não quero frustrar meu filho. Você vai criar um filho banana, que no primeiro obstáculo que ele encontrar no emprego ou na escola, ele vai dar no pé. Grande parte da onda de suicídios de jovens é justamente isto. Eles não sabem enfrentar a frustração da vida, não receberam não. E o nosso psicólogo se manifestou ali, dizendo uma das coisas é isso. Meus irmãos, a disciplina. A gente pode falar da bênção da disciplina e nós vamos ver um pouco hoje sobre isso daqui. Mas, meus queridos, bênção. O que é bênção? 640 vezes ela aparece no Velho Testamento, somente no Velho Testamento. E nós não damos muito valor para a bênção. Qualquer coisa, aquele irmão falou, aquilo foi uma bênção. Eu encontrei uma moça que é uma bênção. Ah, meu Deus. Aí ele casou com ela. Era bênção ou não era bênção? Nós desvalorizamos essa palavra bênção. Se nós formos para o hebraico, Barak é uma transliteração, isso é, não há tradução. Essa palavra bênção na Bíblia significa joelhos dobrados. Joelhos dobrados. Quando você desejava para o outro, impetrava a bênção, colocava a mão sobre a cabeça do filho, transmitia para ele um desejo do profundo do coração de que ele fosse bem-sucedido naquilo que ele ia fazer. E aqui nós vamos encontrar, então, a Bíblia dizendo que a bênção é dotar alguém, uma entidade, de uma força benéfica. Mas aquilo partia do íntimo, do âmago, do fundo, do profundo do coração de quem estava abençoando. E nós vamos encontrar na Bíblia dizendo que a bênção do Senhor é quem enriquece e ela não traz dor alguma. Ah, meus irmãos, eu tenho sido abençoado por Deus com perdas. E essa bênção do Senhor não me deixa tristeza, não me dá tristeza. Antes, pelo contrário, ela traz um gozo ao meu coração. Agora quero dizer para vocês que a Bíblia diz que toda bênção que nós recebemos aqui, e nós chamamos de bênção a saúde. Nossa, mas a saúde é uma bênção? É uma bênção extraordinária. Nós chamamos de bênção riquezas. Que bênção extraordinária. Eu tenho sido abençoado por Deus. Mas, queridos, saúde, bem-estar, recurso, sucesso, boa esposa, filho, tudo aqui é temporário. Tudo passa. E sabe o que a Bíblia diz? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais,
e as que não se veem são eternas. Então, tudo que nós chamamos de bênção aqui, passa, é temporário, mas há uma bênção que esta é eterna. A primeira família criada foi Adão e Eva, e nós recebemos a herança dessa família. Mas Deus, depois de quase 2000 anos da criação do homem, segundo a cronologia da Bíblia, Ele quer criar uma outra família. Agora, uma família completamente diferente. Igual no modo, mas diferente no propósito. Esta é a família de Abraão. E ele começa criando uma família da impossibilidade. É possível o ser humano pegar um boneco de terra e dar vida para esse boneco? É impossível. Agora Deus pega um homem já que tinha uma alma, mas estava morto. Era velho, não gerava mais. Esse é um dos problemas da velhice que a gente reclama. A gente gostaria, Pete Grille, um autor, ele diz o seguinte, que Deus devia ter botado a velhice no início da nossa vida. E Deus deu para Abraão uma mulher velha. Velha parece mais chocante do que idosa. Mas o verbo é envelhecer, não é idosar. É envelhecer. Eu sou velho. Acabou. Não mudo. E ele pega para Abraão, dá uma mulher velha. E mais do que velha, estéril. Porque no último versículo de capítulo 11 de Gênesis, diz assim, e Sarai era estéril, não gerava filhos. Então Deus chama um casal, impossível, e diz assim, olha, vocês vão gerar. E vocês vão ser pais de uma grande família. Veja o que a Bíblia diz. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, lá da Mesopotâmia. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesses 2 versículos nós temos a maior concentração de bênção que a Bíblia nos mostra. E ele dá esse mandamento, se tu uma bênção. Isso é imperativo. E no hebraico quer dizer o seguinte, olha, você não terá uma bênção, você será uma bênção. Não tem escolha, você será uma bênção. E toda a família será abençoada. O que não significa que toda a família tem paz e harmonia. Vamos separar as coisas. Bênção é uma coisa, mas o que acontece no seio da nossa família, e a Bíblia mostra isto. Havia nos costumes antigos da Bíblia a bênção do pai sobre o filho primogênito. Olha a discriminação, filho primogênito. E nós entendemos o que é o filho primogênito. Eu sempre digo que o primeiro filho que nasce é o que mais sofre e é o que mais faz sofrer. O pai e a mãe sofrem com aquela criança porque não sabem nada, não tem experiência. E a criança, ela vai crescendo debaixo, às vezes, de um rigor que o segundo filho já não tem. O segundo filho já não tem. Muito bem. E o que era essa bênção do pai?
criou-se uma crença que o pai, quando já envelhecido, e nós vamos ver isso aqui daqui a pouco na história de Isaac e na história de Jacó, a catarata tapava o olho. E ele já não enxergava mais. Mas cria-se que ele tinha um poder profético de dizer o que o filho seria. Então, nós vamos verificar que essa bênção do pai era um significado de prever eventos significativos na vida dessa pessoa. E nós vamos ver Isaac, o filho da promessa. Isaac se casa com Rebeca. Tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. E essas crianças, no ventre de Raquel, começaram a uma movimentação diferente. E Rebeca se incomoda com aquilo, procura o Senhor, e o anjo diz assim: olha, no teu ventre nós temos 2 povos, 2 nações. E faz uma afirmação: e o mais velho servirá o mais novo. E nascem Esaú e Jacó. E aqui começa um drama na família de um patriarca. Quando pai gosta de um filho, mãe gosta de outro filho, quando não há harmonia na criação, na educação desses filhos. E aqui começa um drama muito grande. E Isaac escurece os seus olhos. Ele tem que abençoar. Ele quer abençoar Esaú, que gostava de caçar para ele. Esaú, vai, mata uma caça e vem aqui e faça um guisado e eu vou te abençoar. E Rebeca leva Jacó a uma trama. E Isaac abençoa Jacó. E chega Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado. E disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E perguntou: não reservaste, pois, para mim alguma bênção? E disse Esaú a seu pai: tens só uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e eu matarei Jacó, meu irmão. E aqui começa um drama na vida de Jacó. Esse é um dos capítulos mais tristes na Bíblia para mim, que mostra a realidade da família. Abençoada, mas vivendo num antagonismo. Mas a bênção de Deus não é retirada desta família. Eu quero fazer uma observação para você. Cuidado. Cuidado quando você vai buscar uma bênção. Porque esta bênção pode ser uma coisa terrível na sua vida. Porque a Bíblia mostra isso. Spurgeon conta, ele diz assim: eu dificilmente gosto de repetir a velha história da mulher cujo filho estava doente. Uma criancinha às portas da morte, e ela implorou ao pastor, um puritano, para orar por sua vida. Ele orou intensamente e terminou com: se for da tua vontade, salve esta criança. A mulher disse: pastor, eu não posso suportar isto. Preciso que você ore para salvar a criança. Não ponha nenhum mais. O pastor olha para a mulher e diz assim: mulher,
Pode ser que você viva para se arrepender do dia em que você pôs a sua vontade contra a vontade de Deus. 20 anos depois, ela teve que ser carregada, pois desmaiara ao ver o filho sendo enforcado como um criminoso. Faça-se a tua vontade. Meus queridos, o lar de Isaac e Rebeca era um lar desajustado, mas havia uma bênção. Havia uma bênção. A bênção sobre Jacó, que ele furtara do seu pai, foi um desastre na sua vida. Teve que fugir. Quis casar com Raquel. O sogro lhe enganou. Na noite de núpcias dá a irmã. Ele trabalha mais 7 anos. Ele tem que fugir. 2 dos seus filhos matam os siquemitas. Rúben, o mais velho, se deita com a sua mulher, com uma das concubinas. E a vida de Jacó foi um transtorno. E os irmãos vendem José para uma caravana e ele se foi. A mulher amada era estéril, Raquel era estéril. Quando nasce o segundo filho, morre. Que bênção é essa na vida de Jacó? Adiantou pedir, roubar, furtar, trapacear? A família de Jacó estava literalmente quebrada, destroçada, mas havia uma bênção para Jacó. Fugindo, ele deita no deserto. Um travesseiro era uma pedra era o travesseiro, e ele recebe novamente a visão de tu serás uma bênção. No meio da miséria, da fuga, ele seria uma bênção. Fiquem com esse nome agora aqui, porque eu vou pular para o Novo Testamento e vou ler um trecho e nós vamos começar a entender uma coisa. E no 6º mês, isso está em Lucas 1:26, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Espera aí. Esse anjo não está certo. Como é que esse Messias vai reinar justamente sobre a casa de um trapaceiro? Como é isso? Por quê? Jacó foi perverso, desonesto, mentiroso, usurpador, trapaceiro. Mas a graça de Deus, bênção de Deus, é graça. E o que aconteceu? Por que o Messias reinará na casa de Jacó e não na casa de Abraão ou Isaac? Porque o Messias não é como Isaac e Abraão, que tem bênção para um e não tem bênção para outro. O Messias, Jesus Cristo, tem bênção para todos. Agora nós começamos a entender as bênçãos sobre Jacó.
por quê as bênçãos sobre Jacó? Sabe por quê? No fim da sua vida, a catarata tomando conta dos olhos daquele velho e sofrido homem. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Versículo 28 do capítulo 49. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isto que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. E se você for ver na Bíblia, Abraão não expressou a sua bênção para Isaque. O capítulo 25 diz assim que Abraão deu tudo para Isaque e mandou os demais filhos para o Oriente com presentes. E presente não é bênção. E Isaque teve a bênção para quem? Só para um dos filhos. Agora chega esse Jacó, que teve 4 mulheres. Ele junta todos e ele começa a distribuir as bênçãos, segundo a cada bênção para os filhos. Não discriminou filho nenhum. E eu tenho pena de famílias que fazem discriminação dos filhos. Se por acaso alguém que estiver aqui, se alguém que estiver nos ouvindo nessa manhã, tiver um filho fora do casamento, antes ou durante o casamento, abençoe esse filho. Ele é teu filho. Ele saiu de você. A bênção da família é justamente essa. São todos iguais. E é por isso que esse Messias, esse Jesus Cristo, é um que é bênção para todos. Bênção para todos. Por isso, Jacó não discriminou ninguém. Você sabe que Esaú era mais rico que Jacó? Ficou mais rico? Procura na Bíblia o que você vai achar. Só que houve uma diferença. Esaú não foi disciplinado por Deus. E Jacó foi disciplinado por Deus. E Jacó foi disciplinado por Deus até o fim da sua vida. Enquanto ele chorava, pensando em José, José era uma bênção no Egito. Quantas famílias pensam, dizem assim, eu sou uma desgraça nessa vida. Você é abençoado, você está abençoado. E essa bênção vai se manifestar na sua vida. Hoje ou amanhã. Porque os dons de Deus são irretratáveis. Agora, meus queridos, encerrando. Qual é a maior bênção? A material passa, é transitória. Mas é aquela de Deus que a Bíblia diz assim, Ele já vos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Primeira bênção é a salvação, é a vida eterna, que você tem em Cristo Jesus. Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo nos lugares celestiais. Pastor, que bênção é essa? Não sei. Não sei. A bênção da salvação eu sei. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Esse Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, me levará para o Pai. A primeira grande e eterna bênção é justamente
esta a da salvação. As outras são consequências e não sabemos. Meus queridos, esse é um momento de profunda reflexão para mim. Talvez tenha alguém aqui que nunca abençoou seu filho. Nunca abençoou. Nunca abençoou a sua mulher. Talvez tenha mulher aqui que nunca tenha abençoado o seu marido. Quando Deus disse a Abraão, diz, sê tu uma bênção. E Paulo vem dizer assim, abençoai aqueles que vos maldizem. Abençoai. Então, esta igreja, nesta hora, eu que não sou de fazer apelo de maneira nenhuma, eu gostaria de deixar com vocês esse pedido, que haja uma bênção de um para o outro nesse momento. E a bênção deve sair de um coração perdoador. Quem perdoa, abençoa. Quem ama, abençoa. Que esta seja uma hora de profunda meditação, reflexão sobre a palavra de Deus, sobre as bênçãos, ou a grande bênção, que é a bênção da família. Vamos ficar em pé. O pastor Marcos pediu aquela hora que um orasse pelo outro. Vamos agora fazer a mesma coisa. Abrace a sua família e abençoe um, abençoe o outro. Quem estiver sozinho, junte aí. Laodiceia, fica junto com o Jorge, fica junto com a Lu, fica ali. Um abençoa o outro. Silenciosamente, ou pode dizer no ouvido dele assim, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer isso. Oh, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E eu quero terminar com uma bênção que os cristãos faziam na Idade Média, logo depois da Reforma. Ela dizia assim, a bênção, que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para impedir que homens maus e perversos te armem ciladas. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Que assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quem te envia ao mundo para viveres uma nova vida até Jesus Cristo voltar. Amém, 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 Senhor. Amém. Vamos em paz, meus irmãos, abençoados, no nome de Jesus Cristo. Amém.